Olá, pessoal, tudo bem? Gente, na aula passada, na aula de ontem, nós trabalhamos com vocês a questão do prisma, o que vem a ser um prisma, como o prisma pode ser classificado, o que é um prisma oblíquo, não, o que é um prisma reto, quais são os elementos de um prisma, como podemos classificar o prisma de acordo com suas bases e tal. Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre a área de um prisma. A área de um prisma, pessoal, às vezes é uma situação que vocês não... Como que eu vou explicar para vocês? Que vocês têm uma certa dificuldade. Na maioria das vezes, quando a gente fala sobre a área de um prisma, a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade, porque envolve muita matemática básica. Então, você tem que saber como encontrar a área de um polígono regular, como encontrar a área de um paralelogramo, qual é a equação para encontrar a área de um trapézio. Você tem que saber tudo isso de cor, né? Matemática básica, você tem que saber ela de cor, né? Então, na área de um prisma, a gente vai dividir essa aula em duas partes. Essa aula agora e a aula de segunda-feira passando a próxima agora na outra, porque a próxima segunda já voltamos com matemática 1, né? Na outra, nós vamos voltar novamente com matemática 2 e vamos trabalhar a segunda parte desse conteúdo, né? A segunda parte sobre a área de um prisma, ok? Então vamos lá. Área de um prisma. O que vem a ser a área de um prisma? A área de um prisma, vamos redefinir prisma, né? Se alfa e beta são planos no espaço tridimensional, então o prisma é um sólido geométrico definido como um conjunto de segmentos de retas paralelos que tem início em um polígono no plano alfa e findam no plano beta. Foi que a gente falou na aula passada, né? Que um prisma, eles têm, as bases dos prismas têm que pertencerem a planos paralelos e essas bases têm que ser congruentes, isto é, tem que ter as mesmas características e tamanhos, e a distância entre essas duas bases é determinada de altura do prisma, ok? Para que essa definição seja válida, é necessário que o plano alfa seja paralelo ao plano beta. Dessa maneira, as faces dos primos contidos nos planos, chamados bases, são polígonos congruentes com faces laterais, são paralelogramos. A gente já explicou tudo isso na aula passada, né? Vamos chegar aqui agora no que a gente realmente quer falar sobre o prisma, a área do prisma, né? Gente, o que seria a área do prisma? A área do prisma é como se eu pegasse o prisma e planificasse ele, como se eu pegasse ele, recortasse e colocasse ele no chão. Quantos centímetros, quantos metros quadrados esse prisma ocupou ali no chão? Se eu pegar ele, cortar e abrir ele no chão, né? Como se fosse uma lona, né? Como que ficaria, quantos metros quadrados ele ocuparia no chão? Isso daí é o que nós chamamos de a área de um prisma. É a região que um prisma ocupa quando ele é planificado, ok? O cálculo da área de um prisma depende do formato de suas bases, mas em resumo pode ser realizado somando as áreas das bases mais as áreas laterais. Ah, não, Diógenes, então é tranquilo. Você falou que basta somar a área das duas bases e as áreas lateral. Então, só eu achar as áreas da base, as áreas laterais e somar tudo. Ok, até aí tudo bem. Mas como encontrar essas áreas, né? Você vai ter que saber como encontrar a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio, de um hexágono, de um pentágono. Estudamos isso ano passado,
lá na primeira série do ensino médio, quando trabalhamos até o terceiro bimestre com vocês em matemática 1, geometria plana. Trabalhamos a área de um polígono convexo, que nós sempre vamos trabalhar polígonos convexos aqui, quando não for polígono conhecido, mas muitos não vão lembrar. Por isso que a gente vai dividir em duas partes, ok? Então, o que eu quero que vocês saibam até aqui agora, nesse terceiro parágrafo, quarto parágrafo, que a área de um prisma é a soma das suas áreas laterais, que nós chamamos de área lateral, mais a soma das áreas das duas bases, que nós chamamos isso daí de área da base. Então, a área de um prisma é dada pela soma da área lateral mais a área da base, ok? Então, recapitulando, a área de qualquer prisma é dada pela soma da área lateral, que é a soma de todas as faces laterais, a área de todas as faces laterais, mais a soma mais a soma da face da área da base. A área da base é o seguinte: as bases não são congruentes? Isso é, as bases, a mesma base que é, por exemplo, a mesma base que está em cima está embaixo, certo? Então, se você encontrou a área de uma base, para você encontrar a área da base do prisma, basta você pegar a área de uma das bases e multiplicar por 2. A área das bases total de um prisma sempre será representado por AB. Então, esse AB representa a área total das bases de um prisma. E a área total das bases de um prisma é 2 vezes a área de uma das bases. Então, se você encontrou a área de uma das bases de um prisma, basta você multiplicar por 2, você encontrou a área do prisma, a área da base do prisma, ok? Mas só que, lembre-se, para encontrar a área de um prisma, eu tenho que somar a área da base mais a área lateral. A área da base eu sei que é 2 vezes a área de uma das bases, ok? Agora, a área lateral de um prisma, ela às vezes pode nos trazer um certo problema. Como assim? Olha, a área lateral de um prisma. Nas faces laterais de um prisma sempre serão paralelogramos, pois suas extremidades superior e inferior estão em um plano paralelo e suas extremidades laterais são, por definição, segmentos paralelos. Ok, nós já sabemos que as faces laterais sempre são paralelogramos. A área de um paralelogramo é dado pela seguinte forma: a área é igual a base vezes altura. Então, a área é igual a base vezes altura. Ok? A área lateral de um prisma pode ser calculada da seguinte forma: a área lateral é igual a n vezes a área do paralelogramo. Observação: eu posso utilizar essa segunda fórmula aí quando todos os lados da base forem iguais. Por exemplo, eu tenho na base um quadrado, então aí eu posso usar essa fórmula. Mas caso não seja um quadrado, seja um retângulo qualquer, não dá para a gente utilizar essa fórmula, não. Então, quando os lados da base de um prisma têm medidas diferentes, então a gente vai ter que encontrar a área lateral de cada paralelogramo aí, que é base vezes altura. A área de todo paralelogramo é base vezes altura, ok? Então, na hora que você encontrou a área desse paralelogramo, aí você vai encontrar a área dos demais, tá bom? E para
calcular a área total de um prisma, basta somar a área da base mais a área lateral, como a gente falou, certo? Então, para somar a área total de um prisma, basta, gente, somar a área da base mais a área lateral. Diógenes, mas por que você falou que é difícil? Porque, pessoal, não existe uma fórmula exata para calcular a área de um prisma. Não, você vai ter que utilizar essa fórmula e pronto. Não existe. Cada prisma tem uma forma, você pode calcular a área dele de uma forma diferente. Você tem que ver, primeiramente, qual é a base. Depois você tem que ver se todas as faces laterais possuem as mesmas dimensões. Mesmo comprimento e mesma largura. Depois você vai ver o que você pode fazer para regularizar. Então não existe uma fórmula definida para calcular a área de um prisma. Não existe. Só sabemos que é a área da base, que é 2 vezes a área lateral, a área de uma das bases que você encontrou, mais a soma das áreas laterais, que nós chamamos de área lateral. Então, vamos dar 2 exemplos. O primeiro exemplo. Um prisma com base retangular possui medidas dadas pela figura abaixo. Calcule sua área. Olhem aqui, pessoal, nós temos um prisma. Nós sabemos que isso daqui é um paralelepípedo, né? Porque suas bases são retangulares, mas vamos falar isso futuramente depois. Então, olha, sabemos que isso daqui é um paralelepípedo. Para encontrarmos o paralelepípedo, olha, primeiro eu quero a área dele. É como se eu fosse cortar ele e planificasse ele aqui e saberíamos quantos centímetros quadrados ele iria ocupar. Primeiro, vamos encontrar a área da base. A base é retangular. Qual que é a área da base aqui? É um retângulo. Como que se encontra a área de um retângulo? O retângulo é base vezes altura, né? Então, qual é a base? 5. Qual é a altura? 3. Então, basta pegar o 5 e multiplicar por 3. Encontramos a área de uma base. Mas o prisma não tem, né, 2 bases? Então, vamos ter que pegar esse 15 e multiplicar por 2 para encontrar a área da base desse prisma. Então, vamos lá? Olhem aqui. A área da base de um prisma é 2 vezes a área da base. Nós já falamos, né? A área da base de um prisma é 2 vezes a área da base. A nossa base ali é o quê, pessoal? É um retângulo. Retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Então, base vezes altura. Ok? Se é base vezes altura, então vai ficar 2 vezes a área da base, que é 2 vezes a base vezes a altura, e a área da base é 2 vezes a base, que é 5 vezes a altura, que é 3, certo? 3 vezes 5, 15. A área da base é 30 centímetros quadrados. Gente, para ficar melhor para a gente resolver esse exemplo, eu vou estar trazendo a figura lá da página anterior para cá, tá? Só um momento, eu vou pegar a figura, certo? Aqui e trazer lá para a gente não precisar ficar voltando aqui toda hora, né? Pronto, aqui a figura aqui, ó, né? Vamos trazer a figura para cá novamente, também, para a gente não precisar ficar voltando lá na página toda hora, né? Então, olha, nós temos aqui, né, esse paralelepípedo, que é esse prisma. Já encontramos o valor da área da base. A área da base é 30, porque é 2 vezes a área
de uma das bases. Como a base é retangular, nós sabemos que é base vezes altura. Então, vai ser 2 vezes a base vezes a altura, né? Qual é a base qual é a base do nosso retângulo aí? 5. Qual é a altura? 3. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Encontramos a área da base do prisma. O que seria a área da base mesmo? A área dessa base mais a área da outra base. A área da base do prisma é a soma da área das duas bases que são iguais, ok? Agora, a área lateral. A área lateral, nós sempre vamos olhar esses paralelogramos aqui laterais, ó. A área lateral, nós sempre vamos olhar esses paralelogramos aqui laterais. Você pode verificar que esse daqui, ó, ele tem 10 centímetros de altura, 3 de largura. Esse aqui também, ó, 3 de largura, 10 de altura. Esse daqui já não tem, ó, 3 de largura. Ele tem 5 centímetros de largura. Então, 5 centímetros de largura, 10 de altura. 5 centímetros de largura, 10 de altura. Então, eu tenho duas faces laterais iguais e outras duas faces laterais iguais. Como assim? A face da frente é igual à face de trás, a face do lado direito é igual à face do lado esquerdo. Lembrando que agora eu estou olhando as faces laterais porque a área da base a gente encontrou, ok? A face lateral. Vamos chamar de face lateral 1 e face lateral 2. A face lateral 1, que eu vou chamar essa daqui, tem quantos centímetros de base? 3. Quantos centímetros de altura? 10. Né? Então, eu falei errado, né? Chamei de 1 aqui. Então, vamos seguir aqui, né? Face lateral 1. Ó, base 5, altura 10. Então, vai ser 5 vezes 10. A face lateral 1 é 50. Face lateral 2. Base 5, altura 10. 3 vezes 10, 30. Sabemos a área da face lateral 1, a área da face lateral 2. Diógenes, mas eu sei que essa face lateral aqui é igual à outra. Eu sei que essa face lateral aqui é igual à outra, a direita é igual à esquerda, a da frente é igual à de trás. Como que eu vou encontrar a área lateral desse prisma? Eu vou ter que somar todos os valores das suas faces laterais. Como a da frente é igual à de trás, basta a área lateral do prisma é igual a 2 vezes a face lateral 1, porque uma é igual à outra, então é 2 vezes essa daqui, mais 2 vezes a face lateral 2, porque a face lateral esquerda é igual à direita. Então, eu multipliquei. Jorge, sempre vai ser assim? Não. Nesse caso que é assim. Aqui, cada caso é um caso, ok? Então, a área lateral é 2 vezes a face lateral 1, mais 2 vezes a face lateral 2. Quanto que é a área da face lateral 1? 50. Então, vai ser 2 vezes 50. Quanto que é a área da face lateral 2? 30. Então, vai ser 2 vezes 30. 2 vezes 50, 100, mais 2 vezes 30, 60, 100 mais 60, 160. Encontramos, então, a área lateral do nosso prisma. É como se eu tivesse somado a face da frente com a face direita, com a face de trás, com a face esquerda. É como se eu estivesse somando as áreas de todas essas faces laterais. Então, a área lateral do prisma é de 160 centímetros quadrados. Mas o exercício não pediu a área da base e a área lateral. O exercício pediu a área do prisma. Mas nós sabemos que a área do prisma é a área da base mais a área lateral. Coloquei F mais é L, tá?
a área da base mais a área lateral. Área da base, 30. Área lateral, 160. 30 mais 160, 190 centímetros quadrados. A nossa área lateral é 160, mas a área total do prisma é de 190 centímetros quadrados, ok? Segundo exemplo. Calcule a área do prisma triangular na imagem a seguir. Temos um prisma triangular aqui, ó, com 3 lados diferentes. Olha, os 3 lados desse prisma são diferentes. Tem um lado que mede 5 centímetros. Ah, o outro também mede 5 centímetros. Eu achei que era 6, perdão, 2 lados de mesma medida e um lado de medida diferente. E a altura desse prisma, que é a distância entre as bases, é de quanto? 10 centímetros, ok? Então, nesse caso aqui, 10 centímetros é o valor da aresta lateral. Primeiro, para encontrar a área de um prisma, nós temos que saber qual que é o formato de sua base. Temos aqui um prisma triangular. Isso é, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nós temos a base. Mas nós não temos a altura desse triângulo isósceles aqui, ó. Mas, se eu traçar a altura de um... Vamos retomar um pouquinho de conteúdo lá na primeira série do ensino médio. Se eu encontrar a altura desse triângulo isósceles, ele vai dividir a base ao meio, vai formar um ângulo de um triângulo reto para cá, outro triângulo reto para cá. E aqui vai ficar 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. Então, para encontrar a altura, é só utilizar o teorema de Pitágoras, que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Qual que seria um dos catetos? O valor da altura, né? Qual que seria o valor do outro cateto? Seria a metade desse lado, porque o triângulo retângulo ia ficar um triângulo para um lado, o outro para o outro, né? Então, qual que é a metade de 8? 4. 4 ao quadrado. Sobre a hipotenusa, que é o lado que não forma um ângulo de 90. Qual que é a hipotenusa? 5 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. Né? 16 é 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, 25. O 16 está mais, passa para o outro lado, fica menos. 15 menos 16, 9. X ao quadrado é igual a 9. O x não está elevado ao quadrado, vai passar para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto, descobrimos a altura do triângulo. A altura da base, ali, a altura desse triângulo da base é 3. Então, para encontrar o valor da base, como é um triângulo, nós vamos pegar a área da base é base vezes altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2? Porque é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Base, 8 vezes altura, que nós acabamos de encontrar, que é 3. Dividido por 2. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. Encontramos o valor da área de uma das bases. Mas o valor da base de um prisma é a soma das duas bases, né, que são iguais. Então, basta pegar a área da base de um prisma é a área de uma das bases multiplicada por 2. A área de uma das bases não é 12? Então, vai ser 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24. Então, a área da base desse prisma é 24 centímetros quadrados. Temos aí o valor da área da base desse prisma. Agora, temos que calcular o valor das áreas laterais, né? Temos quantas faces laterais? 1, 2, 3. Todas elas são retângulos, né? Então, vamos
chamar a da frente de face 1, a do lado direito de face 2 e a do lado esquerdo de face 3. Vamos encontrar o valor da área da face 1. Ó, lembrando que a gente já encontrou o valor da área da base do prisma. Vamos encontrar o valor da área da face 1. A face 1 não é um retângulo, então é base vezes altura. Qual é o valor da base? 8. Qual é o valor da altura? 10. 8 vezes 10, 80. Então, a face 1 é 80 centímetros quadrados. A face 2, qual que é a base? 5. Qual é a altura? 10. Então, vai ser 5 vezes 10, que é igual a 50 centímetros quadrados. Face 3, a base é 5, a altura é 10. 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Encontramos o valor das três faces laterais. Encontramos o valor das nossas três faces laterais. A área lateral é o valor da área das três, é o valor da soma da área das três faces. Então, eu vou pegar os 50 mais 50 mais 80. Vou somar a área de todas as faces laterais que nós temos. A área lateral é 50 mais 50, 100 mais 80, 180. Então, a área lateral é 180 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área total de um prisma é a área da base mais a área lateral. Qual é a área da base? 24. Qual é a área lateral? 180. 24 mais 180, 204 centímetros quadrados. Encontramos, então, o valor da área ocupada por esse prisma triangular. O valor da área ocupada por esse prisma triangular é de 204 centímetros quadrados. Gente, eu sei que se presencialmente alguns alunos já tinham muita dificuldade, porque tem muita matemática básica envolvida aqui, de forma EAD, alguns de vocês devem estar, com muitas dificuldades. Por isso que na próxima aula de Matemática 2, isso é, passando a semana que vem na outra, eu vou estar tirando aula só para resolver situações, problemas de área de prisma, ok? Então, nós vamos... Não vai acabar, não vou ser só essa explicação, vai ter, no mínimo, mais uma aula de explicação sobre a área de um prisma, ok? E com uma, duas, no máximo 3 aulas, a maioria de vocês já costumam entender. Mas lembre-se, a área de um prisma é a área da base mais a área lateral. Lembrando que a forma de se resolver cada caso depende de cada prisma, não tem uma fórmula exata, né? Cada caso resolve de uma maneira, ok? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula, na segunda-feira, que nós voltamos com Matemática Online e Sistemas Lineares, ok? Tchau, se cuide.